Olá, estamos aqui com mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Programa que vai ao ar todas as semanas, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, reprisado no domingo, às 3h30 da tarde. Um programa para você, trabalhador, para você esclarecer as suas dúvidas, um programa que levanta assuntos polêmicos, que debate assuntos do seu interesse. Os sindicatos que fazem parte da USTL são os sindicatos dos trabalhadores da construção, condutores, alimentação, comércio, joias e bijuterias, vestuário, condomínios, guardas municipais, seguranças e vigilantes, hotéis e bares, farmácias, agentes autônomos do comércio e do comércio de Araras. O programa de hoje está recebendo aqui o Matheus Calef, que é presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos de Limeira, e Walter Bergstrom, que é advogado. O Dr. Walter é advogado do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção e também do Sinecol, o Sindicato dos Comerciários. Obrigado pela presença, Matheus, aqui no nosso Jornal Sindical da USTL. Olá, é uma satisfação estar aqui para falar com você e com os nossos telespectadores também. Muito bem. E obrigado também ao Dr. Walter Bergstrom, que vai falar com a gente sobre um assunto muito importante: aposentadoria, desaposentação, o que é isso, fator previdenciário e muita coisa que é do seu interesse. Dr. Walter, obrigado pela presença. Muito bem. Eu disse aqui que o Dr. Walter atende ali no Sindicato dos Trabalhadores da Construção, e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção está preocupado com uma situação aqui na cidade, a situação do déficit de trabalhadores na construção civil. E essa preocupação do sindicato levou o sindicato a apresentar uma novidade, cursos para as pessoas que queiram entrar nessa área. Veja. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmicas e Construção Civil, o setor tem encontrado dificuldades nos últimos anos para encontrar mão de obra qualificada. Limeira tem atualmente um déficit de 1.000 trabalhadores. O problema tem desanimado muitas empresas do ramo. Nós fizemos um levantamento na nossa base aqui na região de Limeira. Nós precisaria treinar cerca de 1.000 trabalhadores para atender essa regiãozinha aqui. E não é fácil você treinar 1.000 pessoas aí para ficar preparado para o canteiro de obra. Não é fácil e demora um pouco. Rangel explica que este problema foi aumentando. A justificativa seria a evasão dos trabalhadores no setor, principalmente com os jovens que não se interessam mais pela área. Nós percebemos isso ao longo aí dos últimos 3 anos, que a construção está tendo assim, não está tendo interesse dos jovens em vir trabalhar na construção, porque é um serviço pesado, um serviço perigoso, e aí o jovem vai iniciar suas atividades profissionais, eles preferem partir para uma outra categoria, uma vez que a construção, por tudo isso que eu disse, e tinha um salário que não era atrativo. Para ajudar este cenário da construção civil, o sindicato está oferecendo cursos profissionalizantes. As vagas oferecidas são para os cursos de mestre de obras, eletricista residencial e industrial, operador de empilhadeira e para gestão na construção. As inscrições já estão abertas e os interessados devem ir até o sindicato. As aulas iniciam no próximo semestre e o custo para estes treinamentos variam de R$ 150 a R$ 200. Você precisa desse trabalhador e muitas vezes eles têm que contratar e treinar o cara lá no canteiro. E isso é complicado, né? Porque você pôr uma pessoa que não tem noção nenhuma no canteiro de obra fica difícil. Por isso que o Sitsecom fez essa parceria, está oferecendo esses cursos aqui. São vários módulos. Depois de qualificadas, as pessoas receberão um certificado e estarão aptas para trabalhar na área. Os salários variam de R$ 1.100 para auxiliar de obras até R$ 3.000 para um supervisor. Além da criação dos cursos, o sindicato, para incentivar ainda mais a categoria, tem lutado por maiores reajustes salariais nos últimos anos. Tá, e se você se interessou por um dos cursos, procure o Sitsecom.
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, fica aqui na Rua Piauí, número 315. Eu queria até aproveitar a presença aqui do Dr. Walter Bergstrom, que é advogado lá no Sitsecom, para falar sobre essa questão da falta de mão de obra. Afinal de contas, por que está faltando tanta mão de obra na construção civil aqui em Limeira? Aliás, não só aqui, mas em todo o Brasil, Dr. Walter. O Rangel foi bem feliz na colocação dele. Realmente, a falta de mão de obra é porque as pessoas acabam optando por um outro ramo, uma outra profissão. E o que está sendo comum verificar na categoria é que as empresas contratam pessoas sem qualquer tipo de experiência e colocam para trabalhar. E isso tem elevado o número de acidentes na construção civil. Então, a oferta de curso pelo sindicato para formar a mão de obra, a preocupação não é exclusiva com relação à profissão em si, mas também com a parte de segurança. Muito bem. Então procure, se você quer entrar nesse mercado, já que está faltando mão de obra, não é? Quem fizer o curso, quem quiser entrar, é um mercado interessante porque tem vagas. Tem vagas. A partir do momento que a pessoa estiver qualificada, a possibilidade de contratação é quase imediata. Quase imediata, muito bem. Mas o Dr. Walter está aqui hoje para falar de dois assuntos que são interligados. Primeiro, questão da aposentadoria. Os sindicatos fizeram aí um dia de lutas, um dia nacional de lutas, né? E entre as reivindicações estava lá o fim do fator previdenciário. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, a grande maioria de trabalhadores, né? O que é o fator previdenciário? Tá. A previdência, ela é um pacto de gerações. As pessoas que estão empregadas hoje, elas contribuem para a previdência para que as pessoas que trabalharam ontem recebam mensalmente o valor correspondente à aposentadoria. O que aconteceu é que quando a Previdência brasileira iniciou, ela arrecadava muito e pagava pouco, porque você tinha uma massa de trabalhadores muito grande, empregados, e muito pouca gente aposentada. Com o passar dos anos e com o envelhecimento da população, o número de pessoas aposentadas cresceu muito. E o número de pessoas contribuindo, principalmente quando a economia era bem informal, muitas pessoas sem registro em carteira, o governo arrecadava menos e tinha que pagar mais. Mas a expectativa de vida, que era de 60 anos, hoje já se aproxima dos 80. Então a pessoa, ela passava 35 anos contribuindo com 8%. No passado podia começar a trabalhar aos 12 anos de idade, então você veja que o trabalhador que começou com 12, mais 35 anos de contribuição, com 47 anos estava aposentado. Dos 47 para os 80, que é a expectativa de vida hoje, você tem 43 anos em que a pessoa vai receber da Previdência. Então ela contribui durante 35 anos com 8% do salário e recebe por mais tempo, por 43 anos, o que seria 100% do valor da aposentadoria. Então isso aí gera um desencaixe para a Previdência grande. Então o que a Previdência fez através da legislação? O governo mandou o projeto, foi aprovado, de que quanto mais cedo a pessoa se aposenta, maior é o fator previdenciário, que é um fator que reduz o valor daquilo que ele vai receber em razão da perspectiva de vida que a pessoa tem. É extremamente cruel. Quer dizer, a pessoa ela vai ser penalizada porque ela vai viver mais. O que acontece? É exatamente no momento da vida em que a pessoa não tem mais força para o trabalho, precisa da renda da Previdência para a subsistência, essa renda ela é reduzida. Juntamente com o fator previdenciário, veio a reforma da Previdência com a emenda constitucional número 20, que é de 1998. Essa emenda constitucional ela diz o seguinte: olha, o brasileiro não vai mais aposentar com 35 anos de contribuição, ele vai aposentar com 60 anos de idade o homem e 55 anos a mulher. Só que assim,
Quem iniciou a vida profissional depois da emenda constitucional já está dentro dessa nova regra. Então, nossos filhos, né, quem em 1998 ainda não tinha o primeiro emprego, ele já, quando tiver o primeiro emprego, ele já inicia nessa regra. Quem estava na regra anterior, que era tempo de contribuição, 35 anos, o governo, através da emenda constitucional, estabeleceu o pedágio. 35 anos de contribuição e 53 anos de idade homem, 30 anos de contribuição e 48 anos de idade mulher. Então nós aqui estamos nesse meio termo. Nós estamos na transição de uma legislação anterior para uma legislação nova. O que aconteceu é que parte da emenda 20 caiu. A pessoa que, mesmo o homem que não tenha os 53 anos de idade, mas tenha os 35 anos de contribuição, consegue se aposentar, só que incide o fator previdenciário. Eu imagino que quando a grande maioria da população já estiver dentro da legislação nova, ou seja, só vai se aposentar a partir de 60 anos de idade, é que o fator previdenciário provavelmente vai desaparecer. Muito bem. E o que os sindicalistas pensam desse fator previdenciário? Ô, Matheus Calef, você que é presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Residenciais, Comerciais e Mistos de Limeira, como é que o sindicalista vê essa questão do fator previdenciário? Olha, eu falo aqui em nome da classe trabalhadora, não é? E os trabalhadores são terminantemente contra o fator previdenciário. Existe uma pressão muito forte dos sindicatos, das federações, das confederações e das centrais sindicais, no sentido de trabalhar para que o fator previdenciário acabe, né? Inclusive, o fim do fator previdenciário foi votado no Congresso Nacional e o presidente Lula vetou o fim do fator previdenciário. É importante a gente salientar que a Previdência ela pode ter problema de caixa, pode ter um déficit, mas veja bem, na Previdência, com a Constituição de 1988, foram agregados muitos outros benefícios sociais que foi passado para a conta da Previdência, como aposentadoria por loas, trabalhadores que nunca contribuíram, mas têm o direito, né, de pelo menos a um salário mínimo. Pessoas idosas também foram colocados no sistema para ter o direito a pelo menos uma renda mínima de um salário. É um trabalho social, né? Essa conta foi jogada para a Previdência e gerou esse déficit. Nada mais justo que o Tesouro também, esse déficit da Previdência ele é coberto pelo Tesouro, né? Pelo dinheiro de todos os contribuintes, o que parece que dá a entender que o sistema ele não é autossuficiente, não é? O sistema ele é autossuficiente, mas foram agregados todos esses outros dependentes, não é? Também na Previdência, o Dr. Bergson sabe disso, teve problemas de gestão, corrupção ao longo dos anos, dinheiro da Previdência que foi usado para fazer obras, desvios de finalidade. Então, essa conta, o que aconteceu? O Fernando Henrique, foi na época dele que o fator entrou, a Previdência tinha ali problemas de déficit, então ele mandou os técnicos arrumar uma fórmula para conter esse déficit. Está apresentado ali que para conter isso tinha que colocar o fator previdenciário, ele foi lá e chancelou e mandou, colocou essa conta para os trabalhadores. Então nós somos contras porque isso é um duro golpe para o homem, para a mulher que dedica toda a sua vida trabalhando, ajudando a construir o Brasil e na hora que ele mais precisa, que ele não vai ser mais produtivo, que ele vai gastar grande parte dos seus rendimentos com remédio, e com outras coisas que é pertinente aos idosos, aí vem então a notícia de que o seu salário vai ser cortado em torno de 40%. Ô Matheus, não dá para aceitar isso aí. Qual seria o modelo ideal, rapidamente, para os sindicalistas? O que os sindicalistas gostariam que acontecesse? Que fosse mantida a aposentadoria com 35 anos de trabalho? Olha, num primeiro momento seria interessante que o fator previdenciário caísse. E depois poderia se fazer um estudo como é que ficariam essas aposentadorias especiais, né, uma contribuição maior das empresas que têm esse trabalho insalubre, não é, que gera aposentadorias com idades menores, não é? Passar esse custo para as empresas, obviamente, não é mesmo? E depois tentar achar um meio termo de idade, já que hoje a expectativa de vida é maior. Como bem colocou aí
o Dr. Walter, mas seria interessante que ele caísse no primeiro momento e depois se debruçasse num novo modelo e não viesse a penalizar os trabalhadores da forma que penaliza hoje, porque hoje é um duro golpe no homem que vai se aposentar. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Depois do intervalo nós vamos falar aqui sobre desaposentação. O que é isso? Fique aí, voltamos já. Estamos de volta com o Jornal Sindical da USTL, que é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser mandar um e-mail, enviar um e-mail para a gente, pode mandar para uniãosindical.limeira@hotmail.com. uniãosindical.limeira@hotmail.com. Está aparecendo aí no seu televisor, pode mandar um e-mail para a gente. Agora o assunto é desaposentação. Nós estamos falando aqui com o Dr. Walter Bergstrom, advogado, e também está aqui conosco o Matheus Calef, presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios. O Dr. Walter Bergstrom, o que é isso, desaposentação? Tá bom. A Constituição Federal, ela esclarece que não existe contribuição sem a devida retribuição do Estado. Tá? No passado, a pessoa aposentava, continuava trabalhando, continuava contribuindo para a Previdência. Mas quando ela parava definitivamente de trabalhar, existia uma coisa que era conhecida pela população como pé na cova. A pessoa falava, eu vou lá no INSS sacar meu pé na cova. Que era aquele valor que ele tinha contribuído depois da aposentadoria, e então ele parava definitivamente, ia lá com a carteira profissional, o INSS calculava e esse valor é devolvido. A Previdência, com a alteração da legislação, ela parou de devolver o valor da contribuição pós-aposentadoria. Somado isso com o dispositivo constitucional, que diz que toda contribuição feita tem que ter a retribuição do Estado, fica aquela dúvida, né? Pô, eu me aposentei, continuo contribuindo, o que o Estado vai me devolver? Então alguém aí teve a ideia, entrou com a ação, de dizer para o juiz o seguinte, olha, trabalhei, contribuí e eu quero que minha previdência, minha aposentadoria seja revista. Esse tipo de ação começou a ter bastante no tribunal, e o tribunal confirmar, dizer realmente a pessoa aposentou, mas continuou contribuindo, esse valor que ela contribuiu tem que agregar a aposentadoria dela. No meio do caminho surgiu um impasse, porque algumas decisões diziam o seguinte, olha, você quer cancelar a sua aposentadoria para ter uma aposentadoria nova? Todo o valor que você recebeu você tem que devolver para a Previdência. Né? E essa discussão chegou no Supremo e muitas pessoas, por cautela, pararam de entrar com esse tipo de ação para ficar aguardando a decisão do Supremo. E recentemente o Supremo disse que não precisa devolver o dinheiro. Então agora as ações voltaram a correr. Né? Então quer dizer que se o camarada se aposentou, trabalhou mais um período depois da aposentadoria, ele pode pedir o cancelamento dessa aposentadoria e uma nova aposentadoria com um valor maior por conta desse período que ele contribuiu? Exatamente. O cálculo da aposentadoria são as 80 maiores contribuições do Plano Real para cá, de 1994 para cá. A partir de 1994, do Plano Real, a Previdência está informatizada. Então, se a pessoa aposentou, mas continuou a vida profissional dela, teve aumento, foi promovida, aquelas contribuições que foram consideradas na aposentadoria anterior, de valores inferiores, são desprezados, são incluídas contribuições novas e é feito um novo cálculo. Tá? O que os juízes, o Poder Judiciário tem feito, os advogados requerem, é que seja cancelada a aposentadoria anterior, seja refeito o cálculo para uma aposentadoria nova, e na sentença o juiz já dá em forma de tutela. Então, mesmo que a Previdência entre com recurso, ela recorre, mas já pagando o valor da aposentadoria no valor novo. Entendi. Então, o aposentado ele não fica sem receber a aposentadoria dele.
ele já passa a receber o valor novo. Os trabalhadores que estão nessa situação devem procurar os seus sindicatos para serem orientados. Ah, sim, eu acredito que o sindicato é a casa do trabalhador e é onde ele realmente vai ter todo o amparo que necessitar, né? O importante é que a pessoa, mesmo que ela, vamos supor, ela se aposentou há 5 anos atrás, ela pode fazer um processo hoje de desaposentação, mesmo que ela continue trabalhando. Então ela fala, não, mas eu ainda vou trabalhar ainda mais uns 5 anos até parar definitivamente. Então ela pode fazer esse processo mais de uma vez. Então você, trabalhador que está nessa situação, que trabalhou, se aposentou e continuou trabalhando, pode procurar o seu sindicato para receber a orientação para fazer a desaposentação e aí ter até um valor corrigido aí na sua aposentadoria. Muito bem. Queria aproveitar o Matheus Calef aqui, que é presidente do Sindicato dos Condomínios, para falar um pouco sobre a categoria dele. Certamente muitos trabalhadores empregados em condomínios residenciais, comerciais e mistos de Limeira está vendo aqui o nosso programa. Matheus, como é que está o sindicato? Olha, o sindicato ele está fazendo o seu trabalho, não é? Ele está empenhado em defender os interesses da categoria. O sindicato está estabelecido na Rua Senador Vergueiro, no número 738, no conjunto 732, no conjunto 26. Ali tem um amplo consultório odontológico que oferece diversos serviços nessa área. Também temos assistência jurídica. Recentemente demos um curso para a qualificação profissional dos nossos trabalhadores. Tivemos a participação de centenas de trabalhadores e vamos agora no mês de agosto fazer a nossa assembleia para discutir a nossa pauta de reivindicações. Então eu quero deixar a categoria, os trabalhadores atentos a isso, que a convocação do sindicato atendam e venham para juntos nós elaborarmos a nossa pauta e apresentarmos para o sindicato patronal. Os trabalhadores têm tido uma participação ativa ali no sindicato, viu, Biajô? Nós temos filiado muitos trabalhadores. E quantos trabalhadores compõem aí a base do sindicato? Olha, nós somos um sindicato que atuamos apenas no município de Limeira, não é? No setor de condomínios, e temos aí perto de 1.000 trabalhadores que são representados pelo sindicato. Muito bem. Quais são os principais desafios aí dos trabalhadores dos condomínios, em condomínios? Quais são os principais problemas da categoria? Olha, um problema bastante grave que nós estamos enfrentando, ainda não conseguimos uma solução, é com relação à terceirização de mão de obra, não é? Que os condomínios não podem terceirizar esse tipo de serviço, né? De portaria, zeladoria, serviço de limpeza, né? E jardinagem, mas alguns condomínios têm terceirizados e nós estamos buscando equacionar esse problema. Nós vamos fazer uma ação efetiva aí para ver se a gente chega num ponto que seja interessante tanto para os condomínios quanto para o sindicato e para os trabalhadores também. Muito bem. Então você que está nos assistindo e trabalha, é empregado em condomínios residenciais, comerciais e mistos de Limeira e que ainda não é associado aí do sindicato, procure lá na Senador Vergueiro 732. Isso. Muito bem. Muito bem, queria agradecer aqui ao Matheus Calef e ao Dr. Walter Bergstrom. Falamos aqui hoje sobre o fator previdenciário, sobre desaposentação e também um pouco sobre a categoria dos empregados em condomínios. Matheus Calef vai voltar aqui em outras ocasiões para divulgar as conquistas da categoria e também as conquistas do sindicato, os benefícios para os empregados. E o Dr. Walter com certeza vai voltar em outras ocasiões para falar sobre assuntos importantes e também esclarecer a todos os trabalhadores. Matheus Calef, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e com certeza convidado estarei aqui novamente. Muito bem. Dr. Walter, obrigado pelos importantes esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os trabalhadores, estou aqui na presença do Matheus, grande companheiro, fico à disposição. E o Walter Bergstrom pode ser contatado no Sindicato da Construção, aqui na Rua Piauí, 315, e também lá no Cinecol, já que ele atende também os empregados do comércio, tá bom? O Jornal Sindical da USTL, essa edição vai ficando por aqui. Nós estamos no ar todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, também nos domingos, 3h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Você pode enviar o seu e-mail para a gente também com sugestões de temas, ok? Nós nos vemos na próxima semana. Até lá!